pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. Vamos falar de física, movimento retilíneo uniforme, que é um negócio que a gente vê logo no primeiro ano e é super importante. E antes de mais nada eu queria falar que se tiver algum fala Zezé aqui nos comentários, é bloque na hora, tá bom? Brincadeiras à parte, essa é uma aula muito importante e a gente precisa prestar bastante atenção. Então pega seu papel, seu caderno, sua caneta, porque a gente vai precisar anotar nessa aula e essa matéria, como a maioria, a gente só aprende fazendo exercício. A gente precisa saber a teoria, mas é o exercício que vai fazer a gente ficar craque, tá bom? Então partiu para a aula. Então pessoal, para começar eu vou dar uma rápida introdução do que é movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme tem uma máxima: a velocidade ela tem que ser constante. Então anota isso que eu vou escrever agora. A velocidade tem que ser constante, ela não pode variar. E a velocidade, como é uma grandeza vetorial, para ela ser constante, ela tem que ter o mesmo módulo. Vamos representar, eu não vou explicar aqui o que é vetor, mas vamos representar o vetor como uma seta. O módulo é o tamanho dessa seta. Então, essa velocidade ela tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção. Ó, ela está seguindo nessa direção aqui, horizontal ao quadro, né? Desculpa pelas mensagens aí. E sentido. Ela está seguindo nesse sentido, na minha direção. Para a velocidade ser constante, ela tem que seguir essas três máximas. Outro pressuposto do movimento retilíneo uniforme é que a aceleração é igual a zero. A aceleração sendo igual a zero, a velocidade se mantém constante, né? Na próxima aula a gente vai aprender sobre o movimento retilíneo uniformemente variado e aí a aceleração vai estar presente. A aceleração vai ser um número diferente de zero. Com a aceleração sendo igual a zero, a força resultante, F, também é igual a zero. Eu só vou deixar uma formulinha aqui, mas ela pode ajudar vocês em algumas outras coisas. Então deixa anotadinho isso tudo, depois quando você for estudar, quando for pegar isso vai ser muito útil. A força resultante somente é igual a zero, porque pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A massa do corpo não vai mudar, a aceleração é zero, então qualquer número vezes zero, m vezes zero, vai dar zero. E a força resultante vai ser igual a zero. Isso foi uma leve introdução. O nosso foco é pegar exercício e fazer, porque eu acho que é a melhor forma de você que está se preparando para um vestibular como o Enem aprender. Então vamos lá, vamos partir para um exercício que não vai ser do Enem, vai ser só uma coisa introdutória, tá bom? Então eu peguei um exercício aqui para a gente começar e a gente entender mais ou menos como funcionam os problemas de movimento retilíneo uniforme. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Um móvel com velocidade constante igual a 20 metros por segundo, aí a gente já deixa anotadinho aqui. A velocidade dele, né? Velocidade constante é um movimento retilíneo uniforme. Parte da posição 5 metros de uma reta numerada e anda de acordo com o sentido positivo da reta. É um carro que anda numa estrada, né? Em linha reta. Ou um móvel que anda numa linha, é basicamente isso. Ele parte da posição, 5 metros. E anda de acordo com o sentido positivo da reta, supondo que o sentido positivo é para cá, ele anda nessa direção aqui. Determine a posição do móvel após 15 segundos de movimento. Então, antes de resolver, eu vou mostrar para vocês agora algumas nomenclaturas que vocês podem se deparar nos problemas e são símbolos que facilitam você a identificar de que você está falando e anotar os dados da questão. Então vamos lá, o que a gente tem nesse problema? A gente tem velocidade, que a gente representa como V,
Posição no espaço, que a gente representa com um Szinho. Geralmente, você pode representar com o que você quiser, mas geralmente se representa com um S. E temos o tempo, né? Tempo a gente representa como T. E possui uma fórmula que liga essas três coisas aqui. Para você calcular a velocidade, isso aí é importante estar anotado, tá? A velocidade nada mais é do que espaço sobre o tempo. Mas como assim? Espaço sobre tempo. Nessa questão a gente vai utilizar essa fórmula. Mas espaço sobre tempo nada mais é do que velocidade é igual o espaço final menos a posição do espaço inicial. Se a posição inicial for igual a zero, se aquele móvel partir do zero, a gente usa simplesmente a posição final. Mas como nesse caso aqui, ou em vários outros casos que vocês vão encontrar, não é zero, a gente subtrai a posição final da posição inicial, que aí a gente vai ter o nosso deslocamento total. Inclusive, é isso que a questão está pedindo. Então, nada mais é do que isso. Gente, deixa anotado, eu estou sendo chato, mas é importante. Do que o tempo final menos o tempo inicial. E assim como o espaço, em alguns casos o tempo inicial vai ser igual a zero, porque a gente só começa a contar o tempo a partir de quando o problema mandar. Aqui ele não está falando nada de que já tinha passado algum tempo quando o carro começou a se deslocar, então esse tempo inicial vai ser igual a zero. Então vamos lá, vamos usar isso para resolver a nossa questão. Retornando, esse móvel, esse carro, né, partiu de 5 metros e andou até um espaço que a gente não sabe, uma posição no espaço aqui que a gente não sabe, em 15 segundos, né? O tempo é 15 segundos, o espaço a gente não sabe. Vamos aplicar a fórmula. Velocidade a gente tem, tempo a gente tem. Velocidade 20 metros por segundo. E aqui a gente não precisa converter, tá, gente? Porque, segundo o sistema internacional, a medida de tempo e espaço, ou seja, de velocidade que a gente usa, é metro por segundo, e aqui já está em metro por segundo. A velocidade é igual o espaço. Aqui vai ser o espaço final que a gente não sabe, menos o espaço inicial, sobre 15, que é o tempo. 15 menos 0, né? 15 menos 0, que é 15. Agora a gente tem essa equaçãozinha, o que a gente faz? A gente faz de tudo para isolar esse S, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode mandar o 15 para cá. Já que ele está dividindo, ele sobe aqui multiplicando. Então, vai ficar assim. 20 vezes 15 é igual a posição final menos 5. O que falta para a gente isolar o S? Vamos fazer essa conta aqui. 20 vezes 15 dá 200, 300. Né? Faz aí no seu papelzinho, na sua calculadora. Igual a S menos 5. O S e o 5 estão parecidos, mas isso aqui é um S, tá, gente? E a gente traz o 5 para cá, tá subtraindo, traz somando. E a resposta vai ser 300 mais 5. Isso aqui vai dar 305. 305 é a nossa posição final. Desculpa a bagunça aí. Por isso que é importante você fazer no seu papel, com a sua letra, com o seu jeitinho, para você não esquecer e para você, quando for estudar, consultar. A posição final é igual a 305. Tinha alternativa aí, né? Tinha. Deixa eu ver. Tinha letra C. Letra C, 305. Beleza, gente? Essa questão foi só para introduzir. As questões que vão cair no Enem provavelmente vão ser um pouco mais complicadas, mas a gente vai passo a passo aumentando a dificuldade e daqui a 2 aulas vai ter uma aula de resolução de exercício disso. Se você quiser, deixa no comentário ou no direct
que eu te mando essa aula no privado, tá bom? Quando a gente postar. E a próxima aula eu também mando, que é muito importante, que vai ser de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o que cai até mais no Enem. Então, pessoal, antes de fazer mais uma questão, eu só queria deixar claro uma coisa aqui. Você anotou essa fórmula e ela vai ser bem útil. Mas essa fórmula, ela vem de uma outra fórmula, que no fundo é a mesma coisa, mas que é uma fórmula em função, ou seja, que você faz para descobrir, que você usa para descobrir a posição, que é essa aqui. Que provavelmente quando vocês forem estudar movimento retilíneo uniforme, vocês vão encontrar essa fórmula e talvez não encontre essa. Mas a partir dessa a gente pode encontrar essa. Eu preferi usar essa porque é em função da velocidade e facilitaria o nosso trabalho na última questão. Mas a função é essa. Anota, gente, deixa anotadinho no papel que é importante. Posição final igual a S0, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. A partir dessa equação, a gente chega nessa. É só a gente passar para cá subtraindo, passar o t dividindo. Vai ter S menos S0, né, sobre t, igual a velocidade. Então vamos fazer uma questão aqui. Eu vou ler com vocês. Determine o tempo necessário para que os móveis da figura seguissem conta. Então, vamos supor que é um carro, né? Está o carro A, 30 km, se movendo para a direita, para a sua direita, e o carro B se movendo para a esquerda a 50 km. Determine o tempo que eles vão se encontrar. Tem as alternativas aí, mas vamos ver. Gente, eu mostrei essa equação para vocês, não foi à toa, é porque vocês vão encontrar com ela nos livros e porque a gente vai usar nessa questão, né? Então a gente vai usar essa fórmula e vai separar em carro A, ou seja, posição do carro A, né? E posição do carro B. E no final a gente vai igualar. Mas primeiro, com os dados que a gente tem, a gente pode descobrir a posição em função do tempo. E depois a gente iguala para descobrir o tempo. Então, a posição de A é igual a S0, que é 0, mais a velocidade de A, que é 30 km por hora, vezes o tempo que a gente não sabe, que a gente quer descobrir. Depois a gente vai igualar. A posição de B é 400, né? O S0 de B. A velocidade de B, como o referencial que a gente está usando é de que é crescente para a direita, então o carro B está indo para a esquerda, a velocidade é negativa. Então é menos 50 vezes o tempo, que a gente não sabe. A gente bota aqui entre parênteses, né? Beleza, a gente já tem a posição em função do tempo, né? A posição de A, o 0 vai para o espaço, é 30t, e a posição de B é essa equaçãozinha aqui. O que a gente faz? Se a gente quer que os dois estejam na mesma posição, a gente iguala as posições, né? SA igual a SB. SA igual a SB, a gente tem SA, que é 30t, que vai ser igual a 400. Aqui a gente pode cortar, né? Positivo por negativo dá negativo. 50t. Pronto, temos uma expressãozinha aí de igualdade. O que a gente faz? A gente isola o t, né? Traz esse 50t para cá, ele está subtraindo, vai vir aqui, somando 50t mais 30t é igual a 400. Somando isso dá 80t igual a 400. O que a gente pode fazer? O 80 está multiplicando aqui para a gente isolar o t, né? Para a gente descobrir o nosso tempo. A gente passa para cá, dividindo. 400 dividido por 80, você pode fazer na calculadora, mas lá você vai ter que fazer na mão ou na cabeça. 400 dividido por 80, 400 dividido por 40 dá 10, por 80 dá 5, né? Então, nós temos que o nosso t é igual a 5. E agora a gente tem que se atentar à unidade que a gente vai usar. Vamos lá.
Os móveis aqui, os móveis, no caso os carros, eles estão se deslocando a 30 e 50 km por hora. Esse foi o dado que ele deu. Então o tempo vai ser em hora, né? Tem alternativa aí, tem letra D. Tempo é igual a 5 horas. Beleza, pessoal? Então o que a gente fez? A gente usou essa fórmula e, como eles queriam descobrir em qual momento os dois carros se encontrariam, a gente igualou a posição. Beleza? Vocês podiam igualar no início. Eu decidi fazer SA e SB primeiro e depois a gente iguala aqui, tendo uma coisinha mais simples, mais bonitinha aqui, né? E a gente igualou e achou. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de questão pode sim cair no Enem e em outros vestibulares também, tá, gente? E qualquer dúvida já sabe, em direct comentário que eu mando mais exercício tipo esse aqui, tá bom? E por último, um rapidinho aqui, se você assistiu a aula de gráfico, eu tenho certeza que você vai matar essa questão facinho, você já tá craque. Vamos lá, o gráfico da função horária SVT do movimento uniforme de um móvel, de um carro, de um ônibus, de qualquer coisa, é dado a seguir. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante em metros por segundo igual a... Então, vocês vão se deparar muito fazendo exercícios e até no Enem com gráficos de posição por tempo, né? Aí você tem a posição em metros e o tempo em segundos. Ele já pede em metro por segundo, você não vai precisar converter nada. Na aula de exercícios a gente vai fazer alguns que a gente tem que converter, tá bom? Pode parecer meio chato, mas depois que você faz uma, 2 vezes, você fica craque. Então vamos lá. Pode-se afirmar que o móvel tem velocidade constante igual a posição é igual a velocidade vezes o tempo. Vou dar uma apagadinha aqui, rapidão. Então, a posição é igual a velocidade vezes o tempo, né? E a velocidade é igual, assim como diz essa fórmula, posição sobre o tempo. Gente, isso tudo é a mesma coisa, a gente só está jogando com os valores aqui, passando um para cima, para baixo, multiplica, divide, e dá tudo mesmo, entendeu? Mas eu botei aqui só para ficar mais fácil de visualizar. A pergunta é sobre a velocidade. Você tem a posição e o tempo. Quando ele atinge a posição 2 metros, já se passaram 8 segundos. Lembrando que aqui ele parte da posição 0 e do tempo 0, né? Assim como está o gráfico. A posição inicial é 0, 0 no x e no y. Então, quando ele atinge a posição 2, se passaram 8 segundos. O que você faz para descobrir a velocidade? Você só substitui. Então, a velocidade vai ser 2 sobre 8, que é igual a 1/4 ou 0,25 metros por segundo, como ele especificou aí. Então, gente, tranquilo? Tem a alternativa, a letra E, 0,25 metros por segundo. Tranquilo, gente? Eu botei essa só para você ver que vai ter questão. Leitura de gráfico e tabela é super importante. Essa questão é de física, vai ter questão de biologia, vai ter questão de história, sei lá, geografia. Geografia com certeza. Que você vai ter que interpretar. Isso foi puramente interpretação, gente. Lógico que a gente sabe essa formulinha, mas eu tenho certeza que se você analisasse direitinho o gráfico, você conseguiria matar essa questão, mesmo não sabendo isso aqui. Tá bom, pessoal? Aqui encerra essa aula. Eu queria dar os créditos ao canal fisicainterativa.com, que eu me baseei numa videoaula de lá para fazer essa explicação inicial. Obrigado, vou até marcar eles ali no Stories. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, já sabem. Amanhã, no máximo na quinta, já deve ter a aula de movimento retilíneo uniformemente variado, que aí o bicho pega. E, no máximo, sexta ou sábado, a aula de exercícios dessas duas matérias que vão ser juntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado por assistirem e até a próxima.